Ok, então, bom dia, pessoal. Essa é a aula Fundo de Olho e Patologias Sistêmicas. Ela está sendo ministrada no modo remoto e será gravada para ser disponibilizada a seguir no YouTube, em virtude de eu ter sido acometido por uma gripe. Bem, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela com os senhores. Os senhores estão vendo a minha tela? Sim, professor. Ok, muito bem. Ok, então, pessoal, o olho e patologias sistêmicas. Nós vamos começar falando da principal doença que acomete o olho. A principal porque é a que mais causa cegueira, é a mais frequente a dar problemas para o olho. É a retinopatia diabética. A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira nos Estados Unidos entre 20 e 64 anos de idade. É a principal causa sistêmica de cegueira. 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm retinopatia diabética. Na verdade, em cada 4 pacientes são diabéticos. 5% tem essa forma severa da retinopatia diabética. E 50% dos pacientes que têm retinopatia diabética, a forma severa, a forma chamada proliferativa, ficam cegos, contra apenas 5% dos pacientes tratados. Então, o tratamento ele tem um grande impacto em reduzir a cegueira pela retinopatia diabética. A duração do diabetes, no caso tipo 1, que é bem conhecida, tem um fator importante de correlação com a presença de retinopatia diabética. Diabéticos com menos de 5 anos de doença não têm retinopatia diabética. É bom lembrar que não há retinopatia diabética em crianças. Com 10 anos de diabetes, cerca de 70% dos pacientes têm retinopatia diabética. E, com 30 anos de doença, 95% dos pacientes têm retinopatia diabética. O controle glicêmico é importante também. Fizemos um estudo, junto com a professora Adriana Forte, no Centro de Diabetes, e percebemos que os pacientes que tinham uma glicemia média, em medida nas últimas 5 glicemias, acima de 200, tinham um risco mais de dobrado do que aquele pessoal que tinha uma glicemia média abaixo de 200. Isso corroborou os estudos do DCCT, estudos muito grandes, que mostraram uma correlação entre a qualidade do controle glicêmico e a retinopatia diabética. A presença de outras doenças, como a hipertensão arterial, a nefropatia diabética, a neuropatia periférica, níveis altos de colesterol, de lipídios séricos, depressão, anemia, tudo isso aumenta a chance de ter retinopatia diabética e, quando essa está presente, dela ser mais grave. A gravidez, ela não é aquela diabética que fica grávida, não é aquela diabética gestacional, mas a diabética que engravida, já é diabética há muitos anos, pode ter o surgimento e mesmo o agravamento da retinopatia diabética durante a gestação. O que é a retinopatia diabética? A microangiopatia. A gente tem fenômenos de oclusão, fenômenos de vazamento que ocorrem lado a lado. Os fenômenos de oclusão estão associados a alterações morfológicas e alterações também de adesibilidade das plaquetas e distúrbios nos eritrócitos que perdem a capacidade de se deformar e passar pelos pequenos vasos. Estruturalmente, a gente observa um espessamento da membrana basal do endotélio capilar e um dano e proliferação endotelial nesses capilares de pacientes diabéticos. Já o vazamento, ele é a materialização da perda da barreira hemato-retiniana. Existe uma barreira entre a retina e o sangue, assim como existe entre o cérebro e o sangue. Essa perda dessa barreira, ela está relacionada a uma perda de uma célula mural do capilar endotelial retiniano, que é o pericito.
existe uma relação de um pericito para cada célula endotelial, e há uma diminuição do número de pericitos em estudos histológicos, mesmo antes de surgir qualquer sinal fundoscópico de retinopatia diabética. A gente observa também níveis altos de uma proteína normal, que é o VGF. VGF é o acrônimo para Vascular Endotelial Growth Factor. Então, esse fator de crescimento do endotélio vascular normal do organismo está muito elevado nesses pacientes diabéticos. E ele tem uma capacidade de aumentar a permeabilidade vascular 100 vezes maior do que a histamina, para os senhores terem uma ideia. Quais são os sintomas do paciente que tem retinopatia diabética? Ele pode ter uma perda visual aguda, ou ele pode ter uma perda visual gradual, que é mais comum, por isso que está grifado aí em amarelo. Essa perda visual gradual está associada a edema ou isquemia macular, escoamento de retina tracional e mesmo a catarata, que também é mais frequente em diabéticos. Já a perda visual aguda, que é menos comum, mas também ocorre, está relacionada à hemorragia vítrea e é um descolamento de retina regmatogênico, que está associado a um rasgo na retina. Do hipervermelhidão ocular ocorre quando nós temos um quadro de rubeose iridis. Bom, e fazem parte da avaliação propedêutica do paciente diabético, na consulta oftalmológica, o mapeamento de retina, a fundoscopia, a retinografia, que é uma foto do fundo de olho, a angiografia fluorescente, que a gente injeta um corante na veia cubital do braço, a OCT, a tomografia de coerência óptica, a OCT-angiografia e a ecografia ocular. Tudo isso aí faz parte da nossa avaliação. Aqui é uma retinografia de um paciente portador de retinopatia diabética, em que a gente observa esses dados duros, esses pequenos pontos vermelhinhos aqui, ó, que são microaneurismas, hemorragias retinianas. Então, são sinais de retinopatia diabética. Eu acho que esse vídeo não vai rolar aqui. Aqui seria um vídeo de um paciente de uma angiografia fluorescente, mas estava em outro computador, eu acho que acabei não gravando o vídeo. E a gente tem aqui a presença de também hemorragias, esses pequenos pontinhos são os microaneurismas, está vendo? E exudatos duros. Exudatos duros são depósitos de lipoproteínas. Como a barreira mitorretiniana está rompida, a gordura do sangue acaba extravasando e acumulando, e a gente observa isso na forma de exudatos duros. Aqui a gente tem uma foto de uma angiografia fluorescente, em que a gente consegue ver a circulação desse corante, chamado fluoresceína sódica, na retina. Observem que há vários estops aqui por obstrução vascular, e o corante também ele começa a vazar em alguns pontos, em virtude da presença de neovasos aqui no disco, e alguns pequenos neovasos aqui na retina, ficam bem salientes. Então, pessoal, esse exame, a angiografia fluorescente, é um exame bem interessante para a gente avaliar a circulação retiniana. Na OCT, a gente, é um exame bem interessante para a gente avaliar edema macular. A gente tem aqui, nesse caso, a presença de fluido subretiniano, fluido hiperretiniano, e esses pontos hiperreflexivos aqui, que indicam um processo inflamatório ou mesmo exudatos duros em inflamação. A gente tem um outro exame que a gente consegue avaliar mais quantitativamente e mais qualitativamente também a perfusão vascular retiniana. Esse exame é chamado de tomoangiografia da retina. Ele é feito sem injeção de contraste. O computador ele constrói a imagem da circulação dessas diferentes camadas retinianas e mesmo da coroide através do movimento das hemácias. Então, o computador consegue perceber o movimento das hemácias e aí, a partir daí, através de um sinal de decorrelação, ele constrói essas imagens muito bonitas. Então, aqui, sem qualquer injeção de corante, a gente tem a camada retiniana superficial, a camada retiniana profunda, a retina externa, que é a vascular, e a corocapilar, que nutre a retina externa. Aqui embaixo vocês têm um gráfico de densidade vascular, aqui a corocapilar rica em vasos, a retina interna vascularizada e a retina externa avascular. Aqui é uma tomografia de um olho sem edema macular, né? Então você tem o ACT, que a gente chama de estrutural,
sem qualquer tipo de edema, que tem essa depressão central na fóvea que a gente está acostumado a ver. Que a gente tem um gráfico de densidade, a gente observa que em algumas áreas há uma redução da densidade vascular nesse paciente diabético. A gente vê aqui claramente, mas vê muito melhor aqui, né? Nesse gráfico de cores. Então, o computador ele escolhe um gráfico de cor, quanto mais quente a cor, melhor a vascularização, maior a vascularização, quanto mais fria a cor, tendendo para o azul, para o roxo, menor a vascularização. Aqui a gente tem um gráfico de espessura, né, da retina total, e todos esses gráficos aí são bastante interessantes para a gente acompanhar a evolução do paciente individual. A ecografia ocular ela é diferente um pouco da ecografia que a gente está acostumado na medicina geral, porque a sonda aqui ela vibra numa velocidade maior, e é uma sonda de cerca de 10 a 12 MHz, quanto uma sonda de 2 a 4 MHz para o ultrassom, digamos assim, convencional. Então, essa capacidade maior de vibrar dá uma possibilidade maior de resolver os detalhes das pequenas estruturas intraoculares. Esse paciente tem uma hemorragia vítrea e um descolamento tracional da retina que a gente observa aqui. Então, às vezes, quando tem sangue dentro do olho, você não consegue ver e o ultrassom ajuda a gente a entender o que está acontecendo dentro do olho. O diagnóstico diferencial é com retinopatia hipertensiva, obstrução venosa retiniana, doença de Coates, teleangiectasia retiniana idiopática e retinopatia falciforme. Aqui a gente tem um olho com retinopatia hipertensiva, a gente tem exudatos duros, que os senhores veem bem aqui, um pouco até de exudato agudonoso, nessa região melhor visível. Qual é a diferença do exudato duro para o exudato agudonoso? O exudato duro também é chamado de exudato profundo, e ele é o lipídio, né? Acúmulo de material do sangue mesmo, material gorduroso do sangue. O exudato agudonoso já é uma testemunha de um infarto da camada de fibras, é material do axoplasma dos neurônios, e ele indica o infarto da camada de fibras. Note que o paciente também tem aqui algumas hemorragias retinianas. Tem um sinal que só tem na retinopatia diabética, que é o microaneurisma. Então, o microaneurisma ele é patognomônico da retinopatia diabética, que a gente procura por ele. Aqui é uma oclusão de veia central da retina bilateral nesse paciente. Observe que há hemorragias retinianas nos 4 quadrantes, dilatação venosa, essas hemorragias superficiais e mais profundas em mata-borrão. O quadro do olho direito é mais antigo, né? E aí a gente já vê a formação de alguns exudatos duros, né? É um quadro grave, mas que é bem diferente da retinopatia diabética. De fato, as oclusões venosas retinianas são as segundas vasculopatias mais comuns, são mais frequentes mesmo em diabetes e hipertensos, né? Também estão associadas com a patologia ocular primária, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, também chamado antigamente de glaucoma crônico simples. A retinopatia diabética não proliferativa ela pode ser classificada de acordo com a severidade dela nas formas leve, moderada e severa, seguindo a regra 4-2-1. A gente vai ver qual que regra é essa. E muito severa. Bom, a leve é quando tem raros microaneurismas, né? Aqui, estão vendo, pessoal? Esses pontinhos aqui, ó, são os microaneurismas, né? A gente vê na pontinha dessa seta tem esses pontinhos vermelhos, são os microaneurismas. E aqui também. Então, para o paciente portador de uma retinopatia diabética muito leve. Esse paciente deve ser acompanhado uma vez por ano. Então, se você tem uma retinopatia diabética leve, você tem microhemorragias e microaneurisma em menos de 4 quadrantes. E a moderada, aí você tem microaneurismas e microhemorragias em 4 quadrantes, você tem IRMA, que é a IRMA significa intraretinal microvascular anomaly, uma espécie de um shunt arteriovenoso, está presente em 1 a 4 quadrantes, veias em rosário em 1 quadrante. Então, você já tem um risco maior de evoluir para a forma proliferativa, de 3% em 1 ano e de 27% em 5 anos. É moderada essa retinopatia diabética. Então, aqui a gente já vê dados duros, tem edema de mácula, tem microhemorragias, microaneurismas, você nota que está em tudo que é lugar, né? E a forma severa, aí você tem tudo que eu falei, microhemorragias, microaneurisma em 4 quadrantes, IEMA severa em 1 a 4 quadrantes,
veias em rosário em 2 ou mais quadrantes, e esses pacientes têm um risco de 15% de evoluir para a forma proliferativa em 1 ano e 56% em 5 anos. Aqui tem as IRMAs, né, que não sei se está dando para ver aí, pessoal, que são esses shunts arteriovenosos. Observem que os vasos retinianos eles são término-terminais, né? Observem as veias aqui também, um pouco tortuosas. Esse paciente hipertenso também tem um aumento do reflexo arteriolar central, que a gente chama artério fino de cobre. Claro, tem resultado duro aqui, microhemorragias, microaneurismas, que a gente consegue ver aqui do lado de cá, né? Mas aqui é para mostrar mais a IRMA, que é essa anastomose direta entre a artéria e a veia, sem passar pela rede capilar. E é muito severa, tem 2 ou mais características da retinopatia diabética não proliferativa severa. E esse paciente tem um risco de 45% de evoluir para a forma proliferativa em 1 ano e 72% de evoluir para a forma proliferativa em 5 anos. Bom, pessoal, aí a gente tem os microaneurismas e hemorragias profundas em 4 quadrantes. Alterações venosas em 2 quadrantes e IRMA em 1 quadrante. Então, essa é a regra 4-2-1. Então, você tem esses sinais presentes, seguindo essa regra, hemorragias e microaneurismas em 4, alterações venosas em 2 quadrantes e IRMA em 1 quadrante, é um sinal de severidade. A maior causa de baixa visual no diabético é o edema macular. O edema macular está associado a vazamento de microaneurismas e capilares anormais. A espessamento da retina, até 2 diâmetro papilar do centro. Um estudo multicêntrico, TDRS, mostrou que esses pacientes têm 32% de chance de ter perda visual moderada após 3 anos. Então, aqui é um estudo antigo, quando ainda não existia OCT, e você era baseado no exame na lâmpada de fenda, no fundo do olho. Os pacientes tinham espessamento da retina. A 1 diâmetro papilar do centro, eles tinham esse risco de ter perda visual moderada. Esse espessamento era só de 500 micras. Estava associado a esses dados duros já acometendo no centro, também o risco era significativo. Quer dizer, e aqui é o espessamento retiniano a menos de 500 micras do centro, tendo 500 micras de diâmetro. Tudo isso aqui é uma classificação antiga do TDRS, que era usada para determinar se esse paciente, mesmo com visão boa, podia ter perda de visão moderada em 3 anos. E o estudo confirmou isso, né? Aqui é a isquemia macular, observem os vasos que a gente chama fantasmas, porque eles são vasos esbranquiçados. E esse paciente, então, ele fez laser, isso aqui que os senhores veem cinzento, é marca de laser, e embora ele tenha feito uma cirurgia vitreoretiniana, ele tem muito pouco, a retina está muito pouco vascularizada. E ele tem uma isquemia na região da marca. Bom, pessoal, a forma proliferativa da retinopatia diabética ela está associada à presença de neovasos, é a forma mais severa da retinopatia diabética. Os neovasos podem surgir na papila, na retina, e eles podem sangrar, causando hemorragias pré-retiniana e intragel vítreo. Eles podem se complicar também de descolamento de retina tracional ou mesmo regumatogênico. O neovaso também pode acontecer no segmento anterior do olho, causando neovaso na íris, levando a um glaucoma de difícil tratamento, que é o glaucoma neovascular. Então, aqui a gente vê o neovaso no disco, né? A gente vê, claro, outras coisas também, os dados duros, e no centro do anel de dados duros a gente tem muito microaneurisma, microhemorragia, enfim. Aqui é uma angiografia fluorescente mostrando que esses neovasos, eles deixam vazar a fluoresceína, assim como os microaneurismas, que são esses pontinhos que os senhores estão vendo aqui, e aqui é a oclusão dos capilares retinianos que os senhores conseguem ver aí. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok, se tiver dúvida... Não, tudo bem, professor. Pode falar. Aqui a gente tem, então, neovasos extensos, né, na região do disco, e aqui os microaneurismas, microhemorragias. Esses neovasos eles, são bem diferentes dos vasos retinianos normais, que são terminais, eles têm um aspecto assim novelado, muita anastomose entre eles. Aqui é um neovaso retiniano bem extenso, ó, nessa região toda aqui, né? E a gente tem aqui algumas marcas de laser, tem muita hemorragia, microaneurisma aqui presente nessa região temporal.
Uma hemorragia pré-retiniana, que fica entre a retina e o gel vítreo, ela não chega a entrar dentro do gel vítreo, tem a hialose posterior, que é a pseudomembrana que ocupa o final do vítreo, né? E normalmente está aderida à retina, às vezes separa um pouquinho, e aí propicia esse acúmulo de sangue entre a parede ocular, no caso a retina aqui, e o gel vítreo. Aqui a gente fez uma angiografia fluorescente e vemos aqui um neovaso, então provavelmente foi esse cara aqui que sangrou, a gente não consegue ver, tem o efeito máscara da circulação retinal pelo sangue. Está aqui, aqui. Bom, o tratamento do edema macular, né? Eu sempre falo que a primeira coisa para o paciente diabético é controlar os fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, é importante, os lipídios, enfim. Aí, o tratamento oftalmológico, realmente, você pode fazer laser, né? Focal ou em grade, mostrou, assim, principalmente evitar a perda, né? E raramente melhorar a visão. O laser tem complicações, pode causar dano ao centro, escotomas paracentrais, extensão da cicatriz ao centro e pode se complicar de neovascularização subretiniana. Ele tem um efeito limitado, o laser e retratamento são frequentes. A vitrectomia, que é a cirurgia de remoção do vítreo, pode ser indicada quando tem tração vitreomacular associada a descolamento de retina, descolamento tracional, mesmo regmatogênico. E a gente usa esteroides também intravítreos, como a triacinolona e o Orodex, que é um sistema de liberação prolongada da dexametasona, que já está dentro da cavidade e vai liberando ali durante uns 3 meses essa injeção. E a gente tem, que é o tratamento ouro, o tratamento padrão para o edema macular diabético hoje, que são os inibidores do VEGF. Tem o nome comercial dessas drogas, é Avastin, Lucent e Eylea, o nome farmacêutico seria o bevacizumab, o ranibizumab e o aflibercept. Os inibidores do VEGF são um padrão ouro no tratamento do edema macular diabético. Bom, aqui a gente tem um paciente, a gente não consegue ver o edema, mas a gente consegue ver muito exudato duro, né? Microhemorragia, microaneurisma, nessa região aí da retina. E a gente aqui tem, então, essas marcas de laser que foram feitas e que observem o desaparecimento dos exudatos duros após o tratamento com laser desse paciente, né? Tipo grade macular. Aqui também, nessa fotoanerita, a gente ainda vê melhor, fica mais ressaltado a presença dos exudatos duros próximo ao centro da mácula, tem uma associação aqui com esses microaneurismas nessa região. Foi feito laser, observem a reabsorção consequente dos exudatos duros após poucas semanas no mesmo paciente. Aqui é a geografia fluorescente, mostrando o vazamento do corante, a fluorescina sódica, provocada por esses microaneurismas, e aqui após a realização do laser e resolução desse processo de vazamento. Aqui é o CT, mostrando o mesmo paciente, o edema macular previamente presente e o desaparecimento do edema, o gráfico mostra aqui a redução da espessura que a gente teve nesse paciente, em particular após a aplicação do laser. A gente tem vários estudos multicêntricos, como o protocolo T, da DCRNet, está aí, se quem quiser aprofundar, pode olhar, é um grupo ali de estudo bem interessante da retinopatia diabética, e que a gente mostra aí a eficácia de todos os antiangiogênicos, aqui a partir do baseline, a melhora da visão, todos eles são mais ou menos aqui parecidos, né? Quando a visão é boa, até 20/40, né? Quando a visão é pior, o aflibercept parece ser realmente o melhor antiangiogênico, né? Pacientes com acuidade visual menor que 20/50 tiveram um desempenho melhor com o uso desse antiangiogênico em particular, mas notam que todos eles têm uma grande melhora de acuidade visual quando aplicado nos pacientes. O tratamento da retinopatia diabética proliferativa é feito basicamente com laser, né? A gente pode associar a vitrectomia, quando tem hemorragia vítrea, vitrectomia via pasculana, quando tem hemorragia vítrea persistente, escoramento de retina tracional ou regmatogênico. E também hoje a gente tem a opção de fazer as injeções de anti-VEGF, qualquer um dos 3 disponíveis, também é usado as injeções para o tratamento do glaucoma neovascular. Então, laser ou anti-VEGF funciona para a forma proliferativa da doença. O laser tem um efeito mais duradouro, obviamente, né, do que o anti-VEGF.
Aqui é um paciente nosso com neovaso no disco antes do laser, e aqui, após o laser, mostrando a evolução dos neovasos de uma maneira bem clara e evidente. Aqui o laser foi colocado nesse paciente diabético, né, nesse padrão, né, de colocação do laser. Há uma certa perda de campo visual provocada pelo laser e também pela própria diabetes dessa perda de campo visual. Aqui é um paciente com neovaso no disco, né, paciente nosso também. Aqui, imediatamente após a colocação do laser, note que tem muita isquemia retiniana aqui periférica, né, nessa região. O neovaso ainda não teve tempo de evoluir, né, levou algumas semanas, né. Bom, aqui mostrando aí o efeito do uso do anti-VEGF para tratar a retinopatia diabética proliferativa. Ele tem um efeito adicional benéfico, que é o efeito sobre edema macular. Às vezes, os pacientes também têm edema macular associado, e quando você faz o anti-VEGF, você tem uma melhora de visão, o que não ocorre nos pacientes que fazem laser apenas, né? Tipo PRP, que é esse tipo de laser aqui, né? PRP significa Pan-Retinal Photocoagulation. Essa fotocoagulação mais ampla. Então, ele não tem melhora de visão, tem até perda de campo visual. Né? Aqui é um paciente nosso também, né, que a gente fez a retinografia. Aqui é a angiografia fluorescente, onde a gente ressalta o neovaso no disco. Claro, tem microaneurismo também, que a gente vê esses pontinhos brilhantes. E aqui, logo após 3 injeções de aflibercept. Observem a evolução do neovaso. Né? Parece que o paciente voltou no estágio, realmente ele voltou em alguns estágios da doença. Né? Neuro. E tem a cirurgia, né? A cirurgia está indicada para quando tem descolamento de retina e hemorragia vítreo persistente. Aqui é um paciente com descolamento tensional, aqui após a vitrectomia, limpando os meios, aqui marcas de laser, então, melhora da visão do paciente. Aqui é hemorragia vítrea e pós-cirurgia. Aqui é um vídeo aqui de um paciente com catarata e que a gente decidiu fazer uma cirurgia combinada com implante de lente intraocular, dissecção de membranas e colocação de laser. Remoção aqui, então, a gente é uma cirurgia bimanual que a gente vai fazendo, tem uma iluminação intraocular, talvez aqui de um chandelier, e a gente vai, então, cuidadosamente removendo todas essas trações, todas essas membranas intraoculares aqui dos pacientes, né? Desses pacientes diabéticos, né? Então, note que a retina está descolada, ela está elevada, né? Aqui é um pequeno furinho na retina, onde estava mais aderido, né? Que às vezes é quase inevitável, né? A gente vai lentamente removendo todas as trações, todas essas membranas. O vitreófico, ele vai cortando e aspirando ao mesmo tempo. Aqui um ganchozinho que a gente vai lentamente elevando a retina toda. Esse paciente foi aplicado um antiangiogênico antes, né? Para evitar grandes sangramentos durante a cirurgia. Depois a gente faz uma troca fluido-ar, fluido-gás, né? Drenando todo o fluido subretiniano e fazendo, então, por fim, a aplicação de laser nesse paciente, né? É isso. Isso aqui seria uma cirurgia que a gente chama de facovitrectomia, muito comum quando tem essa associação de catarata, hemorragia vítrea e descolamento de retina. Outras manifestações oftalmológicas da diabetes são as oclusões vasculares retinianas, a catarata, o glaucoma, a papilopatia diabética, que ocorre devido a um déficit de circulação no disco óptico, neuropatia óptica isquêmica, estrabismos, com paralisias dos nervos que movem o olho, qualquer um deles, ou sexto, terceiro ou quarto, erosões epiteliais recorrentes, podem acontecer também. Então, gente, a gente tem também outras doenças, né? Não só a diabetes, como, por exemplo, a retinopatia diabética, a retinopatia hipertensiva, né? E aí o Shay faz uma classificação em que ele define eventos recentes,
de eventos crônicos, que seriam a forma assim, hipertensiva da forma arteriosclerótica. Na classificação do Shire, o 0 seria o normal, 1, você teria um estreitamento arteriolar difuso, no 2, um estreitamento difuso e focal mais graves, e aí vai agravando. Quer dizer, aquele estreitamento difuso, ele é presente na forma 1, depois um difuso mais um focal ainda mais grave. No 3, além disso tudo, você teria hemorragias, e no 4, você teria o papiledema, que é a marca da hipertensão maligna. Aqui, esse paciente, por exemplo, ele tem alguns exudatos duros, algodonosos, né, que são esses branquinhos, também chamados exudatos molos superficiais. A gente tem também aqui algumas hemorragias retinianas. E observe aqui que tem uma alteração entre o diâmetro da artéria e o diâmetro da veia normal, 2:3. Aqui está 1:3. Né? A gente tem alguns cruzamentos patológicos aqui, mostrando aqui um certo endurecimento da parede arterial. Aqui é um paciente com um quadro um pouco mais grave, né? Esse é um paciente nefropata. Ele tinha uma hipertensão arterial severa e ele tinha aqui exudatos algodonosos, aqui exudatos duros formando uma estrela macular, que é a deposição de exudatos duros na camada plaxiforme externa, antigamente chamada camada de Henle. Tem hemorragias retinianas, mas ele não tem microaneurisma porque ele não é diabético. A gente observa aqui os vasos arteriais muito estreitos, e em alguns pontos eles parecem mesmo desaparecer. Né? Então, aqui só falta o papiledema, né? E aí você tem na classificação de Shire o que eles chamam de retinopatia arteriosclerótica. É assim, se a hipertensão fica presente durante muito tempo, ela acaba levando ao endurecimento da parede arterial. Aí surge esses fenômenos arterioscleróticos. Né? Você teria um estreitamento arteriolar difuso de início, né? Depois teria esse estreitamento difuso e focal mais graves, enfim, né? Aquela classificação lá que a gente viu. E, por fim, o papiledema. Aqui é um paciente que tinha um nível muito elevado de triglicérides, o nível era 4.325, e a gente vê os vasos esbranquiçados, né? No OCT mostrando aqui como está hiperdenso o sangue desse paciente. Né? Então, os vasos ficam brancos porque os níveis de triglicéridos estão extremamente elevados. A gente chama isso de lipemia retinales, né? E se você controlar o nível de triglicéridos, o que foi feito nesse paciente voltou ao normal, aqui, após o controle. Aqui é uma oclusão de ramo no paciente portador de hipertensão arterial, né? A artéria endurecida, onde ela passa por cima da veia, naturalmente ela apoia a veia porque ela está muito endurecida. Aí o sangue não consegue retornar, você tem dilatação da veia, hemorragias e resultados todos. E a barreira retiniana fica rota porque o sangue não consegue voltar direito. E que é uma oclusão da veia central, que a gente tinha mostrado, né? Hemorragias retinianas nos 4 quadrantes, estudados algodonosos. E aqui, gente, uma outra patologia vascular, essa mais rara, que é a oclusão da artéria central. Por sorte, esse paciente tem essa artéria aqui, que vem da coroide, que a gente chama artéria cílio-retiniana. Então, esse nome cílio significa que vem da coroide, e ela irriga essa parte aqui do polo posterior. No final, o paciente ele tem apenas essa ilha de visão, ele teve um infarto da retina. Essa oclusão da artéria central está associada muitas vezes à embolização, pode vir do coração, de qualquer válvula cardíaca defeituosa, pacientes com arritmias, podem formar êmbolos ou com placas nas válvulas cardíacas, ou mesmo na carótida interna, lembrando que a oftálmica é o primeiro ramo da carótida interna. E aqui a gente tem o macroaneurisma arterial retiniano. O macroaneurisma, pessoal, é comum do paciente hipertenso. Ele é diferente do micro, né, que é pactognomônico do paciente diabético. O macroaneurisma ele só ocorre no paciente hipertenso. Aqui, as famosas placas de Hellenholtz, né, que são êmbolos de colesterol que soltam das artérias carótidas, né? Então, você vê essas embolizações aqui e acabam obstruindo a circulação arterial de alguma maneira. E aqui é um paciente portador de anemia falciforme, né? Na anemia falciforme, as hemácias têm dificuldade de passar pelos pequenos vasos, elas são anômalas. É uma vantagem competitiva na África, onde a malária endêmica e o agente causador da malária, ele tem dificuldade de colonizar essas hemácias falciformes, né? Então, ele acaba obstruindo esses pequenos vasos aqui, dando um aumento do nível de VEGF, uma proliferação. E ocorre uma retinopatia proliferativa de um modo
em algo similar à retinopatia diabética. Vai fazer laser aqui nessa região, porque os pacientes podem sangrar, pode ter descolamento tracional de retina. Enfim. Que o papiledema, né, que o papiledema, ele está associado com a hipertensão intracraniana, né? É um termo que a gente usa para hipertensão intracraniana. Então, se a pressão dentro da cabeça é elevada, o paciente pode ter papiledema. Ok, pessoal? É um sinal, por exemplo, paciente com meningite, um tumor, hipertensão intracraniana benigna, qualquer causa. A visão, em geral, é boa, diferente da neurite óptica, que dá um edema de papila com baixa visual. Então, o diagnóstico diferencial são as drusas de papila, que são esses depósitos aqui calcificados, são benignos. Então, esses pacientes têm uma leve chance maior de ter oclusão da veia central da retina. O diagnóstico diferencial. Aqui a DMR oxidativa, né, é uma doença relacionada ao envelhecimento, é muito comum no nosso meio, aqui a gente tem a forma oxidativa, a forma seca, lado a lado, né, neovaso de coroide, a principal causa de baixa visual após os 80 anos de idade, né, então está relacionado com o envelhecimento. E aqui a gente tem uma patologia dermatológica, sempre tem um ou outro que pensa em fazer dermato, e a oftalmologia pode ajudar também, paciente com estrias angioides, paciente com pseudoxantoma elástico, uma doença das fibras elásticas que acomete todos os órgãos, tem fibra elástica, inclusive os olhos, mas principalmente a pele, e o coração também, para dar aneurisma secante de aorta. A gente vê essas estrias aqui na região peripapilar, temporal, a região da mácula tem esse aspecto aqui de casca de laranja, em francês a gente chama peau d'orange, e desse aspecto característico aí das estrias angioides nesse paciente com pseudoxantoma elástico, PXE. E aqui, bom, a gente ouviu falar muito da cloroquina, toma, não toma, faz bem, faz mal, não serve para nada, pode cegar. Enfim, no olho pode causar, sim, perda de visão, mas tem que tomar durante alguns anos, tipicamente só após, nas doses habituais de hidroxicloroquina, que é mais segura que a cloroquina, só após 5 anos é que a gente tem algum dano. Aqui a maculopatia por cloroquina, então, é uma das causas importantes de cegueira iatrogênica no nosso meio. A gente nota uma perda das células visuais, dos fotorreceptores, é bom lembrar que é irreversível, e por vezes progride um pouco mesmo depois da parada da medicação. Aqui é a toxoplasmose, né? A toxoplasmose, quando você tem toxoplasmose ocular, você não tem sistêmica e vice-versa. Então, a toxoplasmose é a principal causa de uveíte posterior infecciosa em nosso meio, né? Aqui você tem no quadro da direita, o paciente teve uma cicatriz, já tem uma cicatriz nativa de toxoplasma, o toxoplasma gondii destruiu a região da mácula. E aqui a gente tem uma lesão ativa, né, de toxoplasmose infecciosa. Que o paciente com retinite por CMV, essa época aqui ainda era paciente com CD4 muito baixo, ele não sabia que tinha AIDS, foi descoberto nesse exame oftalmológico. Esse aspecto que a gente escreve de pizza com ketchup, né? A gente tem hemorragias retinianas, enfim. Alguns dados duros, né? Nessa região aqui, da retina inferior para necrótica. Se você tem 20/20 de acuidade visual, tinha 20 só para um óculos para perto. E ele não sabia que era HIV positivo, por isso que ele estava com CD4 tão baixo. É uma infecção oportunista, pode acontecer também. O pessoal que faz transplante de órgão, transplante hepático, está imunossuprimido. Aqui, bom, o olho às vezes é sítio de metástases, né? No homem é o mais comum mesmo, aqui a gente tem um tumor metastático de coroide, é o pulmão, o sítio mais comum de metástase para coroide, na mulher é a mama, né? E o tumor primário maligno mais frequente no adulto é o melanoma, na criança é o retinoblastoma, né? Também câncer pode dar no olho, né? Pessoal, eu acho que era isso, né? A gente vai deixar essa aula, vou gravar essa aula, vou disponibilizar para quem não pôde assistir nesse momento essa aula, tinha um problema lá enfim, de não conseguir se conectar, mas ela vai ser gravada a aula e vai ficar disponível para os senhores assistirem depois. Tem alguma pergunta, pessoal? José Lima, Renata, Tiago, alguma pergunta? Ok. Então, eu vou encerrar a aula e vocês podem rever também
alguma pergunta eventual, colocar no grupo, né? A aula vai ser gravada, tá legal? Vocês estão ouvindo bem? Deu para ouvir? Eu estou vendo aqui que está mais no bate-papo aí, né? Então, obrigado aos senhores que conseguiram participar. Dei as boas notícias aqui, não pôde ver a aula, que eu vou disponibilizar ela, tentar disponibilizar ainda hoje, para o pessoal chegar em casa, assistir a aula da gente. Ok? Lamento não estar presente com os senhores. Esses tempos são mesmo difíceis. Pois não? Professor, amanhã vai ter prática? Então, eu receio que não, eu acho que eu vou dar uma aula também de olho vermelho à distância. Amanhã, tá certo. Eu só aviso lá no grupo. Eu vou ver como é que eu evoluo hoje e eu vou fazer um teste também, que ainda não tive oportunidade. E aí eu passo para vocês aí a comunicação, se for possível estar lá. Tá bom? Tá bom, obrigado. Se eu não der uma aula presencial, eu vou dar uma aula de olho vermelho, diagnóstico diferencial, que é bem interessante. Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? É isso aí. Então, estamos encerrando aqui a nossa live de hoje. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau. Bom final de dia.